cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Eu me sinto muito feliz de estar aqui mais uma vez, nesse cenário apologético de fé, para expressar o amor de Cristo que foi moído na cruz do Calvário. Venho agradecer meu amigo, meu pastor, ter passado essa oportunidade, pastor Abadias. Obrigado, pastor Abadias, pela comunhão, pelo carisma que tem recebido nesta noite. Eu gostaria agora que você abrir a Bíblia comigo no Novo Testamento, no livro de João, capítulo 5 e versículo 1. Abre a sua Bíblia no livro de João, capítulo 5 e versículo 1, por favor. Glória a Deus, louvado e agradecido é o nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. João capítulo 5 e versículo 1. Todos acharam? Diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso havia uma festa entre os judeus. Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, tinha um tanque chamado hebreu de Betesda, a qual tinha 5 alpendres. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava as águas. E o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos que se achava enfermo. Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava há muito tempo, Jesus disse a ele: queres ficação? O enfermo respondendo e disse: Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Jesus, olhando para ele, disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Amém. Podeis tomar assento, glorificando, exaltando o nome de Jesus nesta noite. Amados companheiros, voltando à Bíblia Sagrada, há tantos milagres que nós podemos expressar na Bíblia Sagrada. A Bíblia diz que há mais de 35 milagres a respeito de Cristo no Novo Testamento, que ele operou seus milagres na face desta terra. Ele curou aqueles 10 leprosos, ele sarou a orelha de Malco, ele também alimentou a quase 5.000 pessoas, e outras coisas que ele fez, tanto milagre, que curou aquela mulher que havia 12 anos de um fluxo, de uma hemorragia. Jesus pescou 153 peixes, até mesmo sem muito esforço. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, ressuscitou Lázaro, ele transformou água em vinho, ele curou o cego de nascença, e ele acalmou também a tempestade. Voltando à Bíblia Sagrada, quando Jesus estava ali na Genezaré, ministrando, pregando o seu evangelho, ele subindo para Jerusalém, e você sabe que Jerusalém é da tribo de Benjamim, você sabe que Jerusalém é a capital de Davi a Salomão, é uma terra de adoração. Jesus, só para você ter uma noção, quando ele é recém-nascido, ele foi apresentado ali na cidade de Jerusalém. Quando Jesus tinha 12 anos de idade, Jesus também pregava ali na cidade de Jerusalém. Todas as pessoas que viam as suas mensagens, a tua pregação, almejava no coração daquelas pessoas que estavam ouvindo. Na onde Jesus chegava, impactava. Na onde Jesus chegava, milagre acontecia. E quando Jesus chegou na cidade de Jerusalém, e todo mundo almejava lá, e era o foco que estava lá naquela festa na cidade de Jerusalém, estava no aspecto judaico. Voltando à Bíblia, era vários tipos de festa. Tinha a festa da colheita, tinha a festa da Páscoa, tinha a festa do tabernáculo e tinha a festa do Pentecoste também. A Bíblia diz que quando Jesus chegou ali, literalmente o Torá, ele requeria que todas as pessoas, que todos os judeus ia para Jerusalém para uma atribuição religiosa. Isso estava no calendário judaico. E todas as pessoas saíam da sua cercania
e ia adorar a Deus, ia prestar o culto religioso, a festa judaica na cidade de Jerusalém. E Jesus foi para lá, querido. Jesus foi para a cidade de Jerusalém, querido. Gostaria que você dobrasse toda a tua atenção agora, que Jesus vai falar com você. Jesus está aqui nesta noite. A presença de Jesus aqui é notório, notável. Aqui não há outro lugar a não ser a casa de Deus Altíssimo. E quando Jesus foi para lá, Jesus passando próximo à porta das ovelhas. E você sabe que porta das ovelhas era uma porta estreita, era uma porta que entrava, que passava uma ovelha de cada vez. Por que passava uma ovelha de cada vez? Para que as pessoas viessem ver os seus defeitos, porque não podia entrar ovelha com defeito. A ovelha tinha que ser pura quando fazia sacrifício ali na porta das ovelhas, aonde que levava aquele animal para a Jerusalém. Jesus, quando passando por ali, ele passou também próximo à casa de Herodes. Jesus passando próximo ao monte também de Moriá. E você sabe que naquelas proximidades, quando Jesus passou próximo à porta das ovelhas, do monte de Moriá, aonde que os edificadores de Neemias, aonde que os edificadores de Neemias, aonde que ele construiu aquelas muralhas, aonde que ele circuncidou toda aquela cidade. Jesus passando ali, Jesus também não parando ali. Para onde é que Jesus foi, pastor Márcio? Jesus foi para um tanque. E esse tanque é o tanque de Betesda, ou seja, é Betsaida. Jesus, quando foi naquele tanque, e aquele tanque significa casa da correnteza, aquele tanque significa casa de misericórdia. Literalmente era uma enfermaria pública. Ali tinha todos os tipos de enfermidade. Tinha pessoas leprosas, tinha coxo, tinha paralítico. Todas as pessoas que eram paralítico, coxo, problemas na sua vida, todo mundo ia para lá. Por quê? Porque João foi bem claro e conciso, que o anjo descia em certo tempo e agitava as águas. E quando os anjos agitavam as águas, o primeiro que ali descia, sarava qualquer enfermidade que tivesse. E o anjo, quando descia ali, a Bíblia diz, o anjo não falava o horário, não falava a data que ia descer. Todos que estavam ali, era uma muvuca de gente, tinha gente para todo lado, era um alvoroço de gente, pessoas problemáticas que estavam ali naquele tanque de Betesda. E ali naquele tanque tinha uma concorrência tremenda, era cada um para si, ou seja, e Deus para todos que estavam ali. Literalmente era uma concorrência. Ali não tinha cooperação, ali não tinha muitas amizades entre eles, porque ele estava no quê? Eles tinham, o foco deles estava dentro daquela água. Todo mundo estava visando, quando o anjo agitava aquelas águas, e o primeiro, quando a Bíblia é bem clara, quando fala o primeiro, que diz então, que não tinha o segundo, não tinha também o terceiro, não tinha o quarto. Era o primeiro que entrava dentro daquele tanque, sarava qualquer enfermidade que tivesse. Se a pessoa primeiro que pular naquele tanque quando as águas é agitada, se o segundo cairia em seguida, aquele segundo não era curado. O milagre era para o primeiro que descia naquele tanque quando as águas eram agitadas. Voltando à Bíblia Sagrada, era um alvoroço de gente. Pessoas que tinham mais condições financeiras, pessoas que tinham mais dinheiro, pessoas que tinham mais poder aquisitivo, tinha possibilidade de levar, entender? Pessoas que tinham problema na família, pessoas que tinham paralítico na família, defeituoso na família, tinha possibilidade de colocar um empregado para ficar juntamente com aquela pessoa que estava com defeito, porque ali o anjo não marcava horário, o anjo não marcava data, e tinha que esperar. E pessoas que tinham mais condições financeiras, eles tinham seus empregados, eles tinham como comprar um escravo, e o escravo ficasse do lado de quem? Do lado daquela pessoa que era problemática. E quando o anjo agitava, que diz então, que o foco deles, todas as pessoas que estavam ali, os seus focos era o quê? Era ver o anjo agitar as águas. Ele estava focando aquilo lá. Que dizer, pessoas que tinham mais possibilidade de
ser curado é aquelas pessoas que tinham muito mais dinheiro, porque tinha a possibilidade de colocar um paralítico mais próximo das águas. Só para você ter uma noção, para descer naquele tanque lá embaixo era mais de 50 degraus, pastor Fernando Igreja. Era uma dificuldade tremenda, era um alvoroço de gente, porque o anjo não agitava as águas. Quando agitava as águas, ele ficava preocupado de ser curado ali, aquela enfermidade que ele estava vivendo. Voltando à Bíblia Sagrada, quando Jesus foi ali naquele tanque de Betesda, quando Jesus aproximando dali, queridos, Jesus entrando ali dentro, Jesus descia a escadaria, Jesus passeava por lá, e eles nem reconheceram a Jesus Cristo. Jesus, quantos milagres Jesus fez? Quantos milagres Jesus operou lá em Genezaré, lá na Galileia, que Jesus pregava o seu ministério. E as pessoas que estavam ali dentro daquele tanque, por fora daquele tanque, não conheceram a Jesus. Por quê? Porque o foco deles estava o quê? Na água que estava esperando sendo movimentado por aquele anjo. Ele estava tanto foco naquela água que não estava nem preocupado com ninguém. Ali não tinha cooperação, ali não tinha amizade. Quando os anjos agitavam, era um tropelo de gente, um subindo em cima do outro para tentar ser curado. Aquelas pessoas estavam tão preocupadas dentro de uma cisterna, tão preocupadas dentro daquela água sendo movimentada, que muitas vezes nós mesmos, quantas vezes nós ficamos preocupados com tantas coisas em nossas vidas, às vezes nós esquecemos que Deus está do nosso lado, nós esquecemos que Deus está conosco para fazer um grande milagre, preocupando com todas as coisas, perdemos tempo na internet, esse negócio de zap pegou, rapaz, todo mundo fica em zap, perdendo tempo, entendendo? Às vezes perde tempo com amigo, perde tempo com pessoas, e aquelas pessoas que estavam lá naquele tanque de Betesda, eles estavam preocupados ao anjo descer lá, e quando Jesus passando lá, Jesus andando lá dentro, eles nem conheceram a Jesus Cristo. Jesus é onisciente, onipotente, onipresente. Quando Jesus chegou naquele dia lá, Jesus sabia, pastor Abadias, que após 135 anos, aquele tanque seria uma adoração ao povo ali de Roma, o povo adoração ao Deus Asclépio. Jesus tinha certeza que aquele tanque, depois de 135 anos, as pessoas adorariam outros tipos de deuses. Jesus também sabia que também aquele tanque viria à ruína. Jesus também sabia que aquele tanque não teria mais águas. Se você for em Israel hoje, o tanque está lá, foi descoberto lá, até o dia de hoje, já só tem ruína. E aquelas pessoas que estavam lá, estavam tanto preocupadas nas águas, e esquecendo que Jesus estava lá. E quando Jesus chegando lá, Jesus viu aquele homem que havia o quê? 38 anos à espera de um milagre, 38 anos tentando entrar dentro daquele tanque. Por que ele estava tanto esses anos? Porque ele era uma pessoa mais pobre, ele não tinha mais condições financeiras, porque pessoas que tinham condições financeiras naquela época, tinha mais possibilidade de colocar um escravo, ou colocar um funcionário, para que fica lá com aquela pessoa, porque não é fácil esperar o anjo agitar as águas. O anjo não tinha horário, não tinha data. Olha, eu pensava que os anjos iam lá todo dia, mas não, os anjos iam lá uma vez por ano, está me entendendo? Agitar aquelas águas. E naquele momento, quando Jesus estava lá, Jesus vendo aquele paralítico que havia 38 anos, amado querido, presta atenção, 38 anos não é 38 meses, 38 anos não é 38 dias. Só quem passa por uma dificuldade, só quem passa por um problema, pode contar o problema. As pessoas que estão do lado de fora, muitas vezes só vê os defeitos, mas nunca vê as nossas qualidades. Se Jesus tivesse olhado neste momento para os teus defeitos, você estaria perdido, mas Deus está aqui nesta noite, olhando pelas tuas qualidades. Quem acredita nisso nesta noite? Labachúria Bacaia. Quando Jesus chegando ali, Jesus viu aquele paralítico daquela situação. Jesus olhando para ele disse: olha, você quer
quer ficar curado? Você quer ficar são? Aquele paralítico olhando para Jesus Cristo, fitando os olhos de Jesus, e ele disse para Jesus: olha, não tem homem algum na face desta terra, quando os anjos descem, agitam as águas, e quando eu vou, ele estava dizendo, ou seja, ele estava clamando, ele estava expressando o teu vocabulário para Jesus. Ele disse: olha, quando eu vou, desce outro antes de mim. Que diz então? Que era uma muvuca de gente, era tanta gente. Jesus estava perguntando o teu problema, Jesus estava perguntando se ele queria ser curado, e ele estava tentando justificar o teu problema, ele estava tentando justificar o teu erro. Aquele paralítico que estava ali, ele não sabia quem é que estava falando com ele, era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquele paralítico que estava ali, ele não sabia quem estava ali, é aquele que esmagaria a cabeça de Satanás. Aquele paralítico não sabia quem estava ali, era aquele advogado das causas perdidas. Ele não sabia não, quando Jesus chegando ali, Jesus percebendo que ele não tinha fé, Jesus percebendo que ele não tinha fé, Jesus olhando nele, viu que ele não tinha nenhum tipo de fé, porque a fé não era dele, a fé era daquelas pessoas que levaram ele até na entrada do tanque, porque ele estava na entrada do tanque, na porta. Voltando à Bíblia Sagrada, no Velho Testamento, Neemias tomou a palavra e disse: aquele que carrega peso, aquele que leva peso é ilegal, era permitido por lei. A Bíblia diz que Jeremias também, tomando a palavra no capítulo 17, Jeremias tomou a palavra e disse: ó, vocês não podem levar peso, vocês não podem levar carga, vocês não podem fazer negócio. Por que Neemias e também Jeremias estavam expondo isso? Porque aquele dia onde que Jesus chegou naquele tanque de Betesda, era um dia de sábado. Sábado não podia fazer negócio, sábado tinha que sair e ir lá para Jerusalém na festa, atribuição religiosa, para adoração a Deus vivo e também a Deus verdadeiro. Mas como que aqueles paralíticos iam lá, se ele estava lá no tanque à espera de um milagre? Porque pessoas que é paralítica, pessoas que é cego, não podia entrar dentro do templo, era permitido por lei, até que as pessoas lá viviam do Velho Testamento, muito mais. Presta atenção na Bíblia Sagrada, e naquele momento também, Salmo 90, capítulo 4, a Bíblia diz que 1000 anos para Deus é como que fosse um dia. A visão da lei ainda estava por vir, ou seja, Talmud toma a palavra e expressa, e Talmud reconhece que a história, a nossa sociedade humana, ela foi reconstruída, ou seja, reconstruída, ela foi feita em 6.000 anos. A história foi construída em 6.000 anos, e depois de 6.000 anos, após esses 6.000 anos viria o messiânico, e após o messiânico, que dizer então que a Bíblia diz, se nós estamos num milênio, que dizer para Jesus, naquele dia era o primeiro dia. Para Jesus opera na segunda, Jesus opera na terça, Jesus opera na quarta, Jesus opera na quinta. Para Jesus não tem data para ele operar milagre. Olha para o seu irmão, diga para ele, se você crê, diga para ele, se você crê, Deus opera. Diga, se você não crê, Deus opera do mesmo jeito. Carabachuri abacaia. Naquele momento, quando aquele paralítico estava lá, Jesus levantando e disse: olha, levanta-te. Quando Jesus disse isso, primeiro levanta-te, a Bíblia diz que aquele homem começou, a fé dele crescer. Por que a fé dele começou a crescer? Porque a fé dele, as pernas deles começaram a se afirmar. Ele conseguiu sentir as suas duas pernas, na onde que ele começou a andar. Que dizer que ele já tinha o quê? Ele já tinha uma fé sobrenatural. Porque aquele homem, ele tinha um sonho, e quem tem sonho, a esperança, e quem tem a esperança, a fé. E tem pessoas que têm fé nesta noite, não existe barreira para quem acredita, para quem tem fé, que Jesus pode operar milagre nesta noite na sua família. Voltando à Bíblia Sagrada, presta atenção no negócio, voltando à Bíblia Sagrada, quando Jesus disse para ele: olha, você levanta-te, quando a perna dele se afirmou, aí Jesus, olha aí que Jesus é inteligente, Jesus vindo que ele já tinha fé, e Jesus queria quebrar a lei sabática. Jesus olhando para aquele paralítico e disse para ele: olha, agora que você tem a fé, eu vou quebrar a lei de Neemias, eu vou quebrar a lei de Jeremias. Jesus olhando para o paralítico e disse: olha, agora você pega a sua cama e vai embora para a sua casa. E no momento ele pegou a sua cama, colocou na tua cabeça, e sábado não podia levar peso, sábado não podia levar cargo,
e aquele homem foi embora. Quando aquele homem estava na onde que ele foi, naquele homem ele pegou a sua cama, levou na sua cabeça e foi embora para a tua casa. Mais para frente, aquele homem estava lá na igreja do meu Senhor Jesus Cristo. Aquele homem estava lá no templo de Salomão, de Davi a Salomão. Quando aquele homem estava no templo, a Bíblia diz que ele não estava dentro da igreja. Ele estava na onde? Ele estava lá no pátio, fazendo o que, pastor Márcio Neve? Ele estava adorando a Deus vivo e poderoso. Ele não podia andar, mas ali ele já estava adorando a Deus. E naquele momento, aquelas pessoas que viram ele, começaram a falar para ele: eita, você é louco, rapaz, você é doido, você não é aquele paralítico, você não é louco, você sabe que você não podia levar cama, você sabe que você não podia levar peso, você sabe que é permitido por lei, e você quebrou a lei, você quebrou a lei. Quem desobedece a lei vai preso, rapaz. E naquele momento, quando eles olharam para aquele homem, lhe acusando, as pessoas que estavam ao teu derredor, literalmente estava lhe acusando da tua infração, estava lhe acusando porque ele errou e colocou a cama na cabeça. Aquelas pessoas que estavam ali estavam lhe acusando. Naquele momento, creio eu que aquele paralítico olhou para aquelas pessoas e disse: olha, quando eu estava na lona, ninguém me ajudou. Quando eu estava lá no fracasso, comendo poeira da terra, ninguém me ajudou. Agora foi um lá, eu não sei de onde é que ele veio, ele mandou eu botar a cama na cabeça. Se ele me mandasse botar um caminhão, rapaz, eu colocaria o caminhão todo, porque agora eu estou andando, e você vai ter que ver que agora que eu vou ser adorador, eu vou ser adorador. E naquele momento, quando Jesus Cristo aproximando perto dele, olha o mistério, Jesus aproximando perto dele, ele não sabia quem é que tinha curado ele. Jesus olhando para ele, Jesus disse: rapaz, você sabe quem é que te curou? Jesus expressou para ele: foi eu que te curei. As pessoas que estavam lá, estavam vendo a tua infração, vendo o teu pecado, o teu erro que ele colocou a cama. As pessoas, os seus inimigos que estavam ao teu derredor, não conseguiam ver a dimensão do milagre que estava na vida daquele homem. Ele só viu o defeito do homem, mas nem conseguia ver o tamanho do milagre que Jesus fez na vida daquele homem. Tu não está entendendo o que Deus está falando aqui? Deus vai exaltar você no meio do teu inimigo, sem que eles percebam. Quem acredita nisso? Quem acredita nisso nesta noite? Quando naquele momento, Jesus aproximando próximo dele, disse: foi eu que te curei, rapaz. Jesus os que estava enfatizando aquele homem, aquele paralítico não viveu uma vida mais de pecado. Jesus estava enfatizando aquele paralítico não viveu uma vida mais de engano. Jesus estava enfatizando aquele paralítico não viveu uma vida mais de mentira. Por que, pastor Márcio? Por que, pastor Matias? Porque Jesus olhando para aquele paralítico disse: olha, foi eu que te curei. Jesus olhando para ele disse: olha, você vai e não peques mais, para que não te suceda as coisas piores. Jesus está falando para ele: não vive mais na vida do pecado, não vive na vida de engano, da mentira. Porque o que adianta, senhores pastores, ministros, o que adianta Jesus curar aquele paralítico, ele morrer e ir para o inferno? O que adianta ser sapato de fogo e falar da vida dos outros? O que adianta pedir perdão dos pecados e amanhã você cometer de novo? O que adianta você fazer campanha e você fazer rebelião? O que adianta você ser do reteté e depois você jogar na jogo de bicho no horóscopo e também você jogar na Mega Sena? O que adianta você ser crente e depois lá fora beber vinho? O que adianta ser crente, ser perfeito a Deus e você puxar tapete dos outros? É melhor assumir o problema do que viver de aparência. Olha que Jesus está falando aqui nesta noite. Deus só levanta profeta quando o sacerdote não cumpre os seus deveres. Deus só levanta profeta quando o pastor não cumpre o seu dever. Pastor Márcio, o que eu vou fazer então? Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio da glória de Deus, seja fiel a Deus, que Deus vai te honrar. Quem acredita nisso? Quem acredita nisso? Rabacanta, rabachura, bacaia.
Deus opera milagre. Voltando no capítulo 20 de João, versículo 7, voltando da Bíblia Sagrada no Novo Testamento, porque a Bíblia diz que a Bíblia foi escrita por 66 livros, 39 no Velho e 27 no Novo. A Bíblia fala de povos, raça, uso, costume, doutrina, religiões, mares, rios, enfim, de todos os mazelas humanas. Nela nós aprendemos a respeito do Pai, do Filho e também do Espírito Santo. Voltando à Bíblia Sagrada no capítulo 20 e versículo 7 do capítulo de João, a Bíblia diz que quando a Maria Madalena soube que Jesus tinha ressuscitado, quando Maria Madalena soube que Jesus tinha levantado, Maria Madalena foi lá, era da madrugada ainda, Maria Madalena percebendo que as pedras estava removida, que Jesus não estava lá, e naquele momento, quando Maria soube aquilo, viu aquilo, ela ficou alegre, ela correu até os discípulos, ela contou a história aos seus discípulos, que Jesus não estava mais lá. E quando a Bíblia diz que Pedro e também João soube da notícia que Jesus tinha ressuscitado, eles, para tirar a dúvida literalmente, eles correram para lá. Pedro e João foi para o sepulcro ver se literalmente Jesus tinha ressuscitado, porque a Maria contou a palavra. A Bíblia diz que quando Pedro e João correram os dois juntos até o sepulcro, mas a Bíblia diz que quando os dois corriam junto, olha que João era um pouco mais atlético do que Pedro. João passou Pedro na correria. Quando João passou Pedro na correria, João chegou primeiro lá na entrada do túmulo. João não entrou no túmulo, por quê? Porque quem era o líder da igreja, quem era o ministro da igreja, quem era ali quem comandava a igreja, era o santo apóstolo Pedro. E quando os dois entraram dentro do sepulcro, presta atenção que eu vou contar um mistério. No Novo Testamento, voltando à Bíblia, presta atenção. Olha, naquela época do Novo Testamento, uma pessoa que tinha boa reputação na sociedade, uma pessoa que era rico na sociedade, tinha condições quando chamava os seus amigos, quando chamava os seus companheiros. A Bíblia, presta atenção agora, quando ele chamava os seus companheiros, as pessoas quando estavam no almoço, na janta, quando jantando ou almoçando, quando estava todo mundo ali na mesa almoçando e jantando, e o criado ficava sempre no canto da casa esperando a ordem do seu patrão. O escravo ficava sempre no canto da casa esperando a ordem do seu patrão. Se o patrão tivesse almoçando com seus convidados, se o patrão tivesse saindo dali um pouquinho, deixando a mesa tudo pronto, os vinhos prontos, a comida pronto, se o patrão sair um pouco dali para mostrar a casa para os teus amigos, para os teus companheiros, literalmente, consequentemente, o seu funcionário, o seu criado, ia até no canto da casa para observar, porque ele deixava sempre um lenço. Se o lenço tivesse jogado, que dizer então que o patrão ele não retornaria, que dizer que o empregado poderia arrumar a mesa, porque estava tudo pronto, que ele não vai voltar mais para alimentar, dando continuidade ao que ele estava fazendo. Mas se o lenço tivesse dobrado, tudo enroladinho, dobrado no canto da casa, o patrão, o funcionário ia lá, quando ele via que estava dobrado, que dizer então que ele não podia guardar o vinho, que ele não podia guardar os pertences da mesa. Por quê? Porque aquilo lá estava querendo dizer, se o lenço tivesse dobrado, ele estava querendo dizer que o patrão, está entendendo? Que tivesse dobrado bonitinho, que o patrão vai voltar, que ele vai alimentar novamente. Se o lenço tivesse jogado, que dizer que o patrão não retornaria, e ele poderia guardar o vinho, os alimentos que estavam na mesa. Voltando à Bíblia Sagrada, quando Pedro e João, chegando no templo, ali dentro daquele túmulo, a pedra removida, isso era manhã cedo de domingo. Quando ele chega ali, a Bíblia diz que quando Pedro e João olham ali dentro, observando que o lenço não estava lá, mas o lençol estava lá, no mesmo lugar. Era de costume uma pessoa que morre naquela época, pegar um lenço e colocar sobre a cabeça do defunto. Era de costume isso, ali dos judeus. E voltando à Bíblia Sagrada, no capítulo 20 e diante do capítulo 20, versículo 7,
Quando Pedro e João, observando no canto onde Jesus estava, o lençol estava lá, mas o lenço não estava naquele lugar em que Jesus estava. Eles entrando dentro do túmulo, deu uma volta lá dentro, e eles viram o lenço que estava no rosto de Jesus, estava num lugar, o canto à parte, e a Bíblia diz que aquele lenço estava o quê? Enrolado. Quando Pedro e João viu aquilo, eles viram e creram, porque aquilo lá estava querendo dizer que Jesus vai voltar para arrebatar o seu povo, que Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. Quem acredita nisso? Gostaria que você ficasse em pé agora. Eu gostaria que você ficasse em pé agora, porque Jesus tem bênção para você agora. Eu quero profetizar na sua vida. Pessoa que tem nódulos, câncer, diabetes, problema de audição, de visão, pessoa que tem pressão alta, pressão baixa, pessoa que tem problema de coluna, pessoas que tomam insulina, pessoa que tem hemorragia, venha, pelo amor de Deus. Eu quero profetizar para você aqui hoje. Eu quero orar para você aqui hoje. Jesus está aqui, Jesus está aqui. Eu venho